Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma alternativa para você combater a defesa siciliana, que é o gambito Smith-Morra, beleza? Ele é um gambito cheinho de armadilhas, é um gambito muito forte e é jogado nos mais altos níveis. Então, sem mais delongas, vamos lá. Ele começa com E4, C5, temos aqui a defesa siciliana. E o gambito Smith-Morra começa quando você oferece aqui o peão de D4, beleza? Então, o seu oponente ele pode ou não aceitar o peão. Caso ele não aceite o peão, né, você vai desenvolver normalmente como se fosse uma siciliana aberta, mas ele tem outras maneiras de recusar o gambito, como por exemplo, após aceitar o peão, ele não captura o segundo peão que você oferece, e aí você vai ter uma posição aqui semelhante à de uma siciliana a lapim, beleza? Então, tenha em mente que se você quer aprender o gambito morra, você também precisa aprender a lapim, ok? Porque as posições vão ser relativamente semelhantes, né? E você vai saber jogar quando seu oponente não aceitar o gambito. Então, vamos, né, voltar aqui para a posição na qual o seu oponente aceita. Então, após capturar aqui o peão em D4, você oferece um segundo peão para o seu oponente, que vai capturá-lo, e você recaptura de cavalo. E esse daqui é a posição clássica do gambito morra, beleza? Você tem vantagem de desenvolvimento, você tem duas colunas abertas aqui, né? Uma aberta e uma semi-aberta que estão sob o seu controle, e você vai dificultar um pouquinho a vida do seu oponente, porque você vai ter mais espaço na posição, as suas peças vão ficar muito bem colocadas, e diferente de outros gambitos, como por exemplo o gambito do rei, o gambito England, né? Que são posições avaliadas negativamente pelo computador, né? Se o seu oponente souber jogar, você provavelmente vai ter que jogar com uma posição pior. No gambito morra, né, a qualidade da posição das suas peças, né, sua vantagem de espaço, seu controle de colunas abertas, vai compensar tudo isso, até mesmo se o seu oponente não cair em nenhuma das muitas armadilhas das quais são possíveis cair. Então, antes de começarmos e eu mostrar as armadilhas para vocês, eu vou aqui mostrar onde as suas peças vão ser colocadas caso o seu oponente jogue de maneira extremamente defensiva, certo? Então, vamos dizer aqui que o seu oponente não jogue nada, né? Ele vai ficar trazendo a dama e voltando aqui apenas pelo exemplo, só para mostrar onde você vai desenvolver as suas peças. Seu cavalo vai vir aqui para F3 sempre, né? O seu bispo, ele vai vir aqui para C4 na grandíssima maioria das vezes, né? A sua dama, você vai trazer ela aqui para E2, né? Você vai fazer o roque, trazer a sua torre para a coluna aberta para controlar, o bispo para D3, né? E a sua outra torre aqui para C1. Então, tenha em mente, se o seu oponente jogar de maneira passiva, né? Não cair em nenhuma das armadilhas que nós vamos cobrir, esse aqui é o seu setup de peças para o gambito morra, beleza? Basicamente, não importa o que o seu oponente fazer, as suas peças elas vão ficar aqui nessa posição, né? Então, um bispo em C4, ameaçando aqui a casa em F7, o controle da coluna semi-aberta e o controle da coluna aberta são seus, né? E as suas peças aqui têm muito espaço de desenvolvimento. Então, se você, né, tiver uma dúvida do que jogar quando você estiver experimentando com o gambito as primeiras vezes, esse é o setup de peças que você vai colocar. Porém, agora vamos dar uma olhada, então, né, nas muitas armadilhas que o seu oponente pode cair aqui nesse gambito, certo? Primeiro de tudo, quando o seu oponente continua desenvolvendo como se fosse uma siciliana normal, né, com aqui peão B6, você vai desenvolver o seu cavalo para F3, como foi dito, né? Aqui, cavalo C6, bispo C4, e aqui o seu oponente já pode cair num erro, ok? Qual seria o erro que o seu oponente pode cair aqui? Bem, ele pode jogar aqui um cavalo F6 e você tem aqui esse movimento temático, que é empurrar o peão em E5. Pare por um momento, né? E pense o que acontece se o seu oponente captura esse peão. Isso daqui é um tema comum, então pause o vídeo e veja se você consegue encontrar a continuação, beleza? Pausou? Tenho certeza que você encontrou a continuação aqui, né?
é dama por D8. Após se o seu oponente, na verdade, captura de cavalo, você tem a possibilidade de ameaçar um duplo aqui, que é praticamente imparável, beleza? Se o seu oponente tenta defender o duplo com o rei, que é comum, aqui, né, você vai ter essa sequência forçada de checkmate, beleza? Se o seu oponente captura com o rei aqui, né, você vai ameaçar o duplo do outro lado, e esse duplo também é imparável, beleza? Então, após a troca de damas, você, dependendo de como o seu oponente capture ali a dama, né, se ele capturar de cavalo, você ameaça o duplo na ala da dama, se ele captura de rei, você ameaça o duplo na ala do rei, beleza? Mas essa posição aqui, ela é muito comum, já foi jogada aí por mestres, como vocês podem ver aqui do lado, né? Os mestres geralmente ganham a posição de brancas. Então, fique atento, porque essa é uma continuação comum que as negras caem com frequência. Vamos voltar aqui então, e eu vou mostrar para vocês uma outra variação, né? Que também é comum, que contém uma outra armadilha que o seu oponente pode cair. Então, aqui, seu oponente vai continuar desenvolvendo como uma siciliana normal, beleza? Você pode trazer o seu bispo para C4 antes de trazer o cavalo para F3. E aqui, se o seu oponente joga cavalo F6, aqui, né, novamente, você tem o golpe E5. Esse golpe aqui em E5, ele é um golpe forte, né? Como você já viu no meu vídeo do Gambito Tennyson, né? A armadilha balística intercontinental. É um golpe forte porque a dama só é protegida pelo rei. Então, caso aqui o peão tome E5, você consegue distrair o rei da defesa da dama e ganhá-la, beleza? Então, essa é uma outra ideia que você tem que se manter atento aí, né? Outra armadilha que tem uma alta possibilidade do seu oponente cair. E antes de finalizar, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Quando nem você nem seu oponente cometem erros, como que fica a posição, né? Como que é a teoria dessa abertura. Então vai ser aqui, né? Entrando no gambito morra, aceito, beleza? Então, como já havia explicado, você tem uma vantagem de desenvolvimento. Aqui, o seu oponente, ele joga esse E6 cedo aqui para parar qualquer gracinha com o bispo em C4, né? Você desenvolve o cavalo, ele joga aqui um D6, né? Que é muito comum em todas as variantes da siciliana. Você traz seu bispo para C4, bispo E7, você faz o roque, cavalo F6, dama E2, né? Ameaçando aí empurrar esse peão. Cavalo C6 defendendo aí a casa mais uma vez. Você traz a torre D1, né, que é o local de desenvolvimento da torre, né, cravando aí o peão à dama para possíveis táticas no futuro que o seu oponente possa cair, né? Seu oponente aqui joga E5, que é um lance comum, tá dentro da teoria, mas que enfraquece aqui a casa de D5, né? Então, na siciliana, geralmente, E5 não é um erro tático, né? Você não vai ganhar material por conta de E5, mas é o que se chama de um erro estratégico, né? Porque você está enfraquecendo casas que são chave que as brancas vão poder abusar. Então, aqui a partida continuaria, né? E aqui você tem todo o seu desenvolvimento nas suas peças nas casas importantes, você controla a fileira, a coluna aberta e a coluna semi-aberta, né? Então, em alguns movimentos aqui, provavelmente você vai conseguir o seu peão de volta. O peão que você não tem é praticamente insignificante nessa posição, porque é muito mais fácil de você jogar essa posição do que o seu oponente jogar a posição, certo? Ele pode cometer muitos erros, né? Então, as suas táticas elas vão vir justamente aqui do fato da torre estar alinhada com a dama. Ele não tem muito para onde desenvolver a dama sem cair em táticas semelhantes, né? Então, ele não tem muito espaço para desenvolver o bispo, ele vai ter que fazer um plano de desenvolvimento de bispo demorado, como jogar A6 e depois A5. Então aqui, mesmo que o seu oponente não cometa nenhum erro, você ainda tem a vantagem aqui, o computador ainda avalia essa posição como assim, igual ou leve vantagem assim para as negras, né? 0.1 ali é uma posição igual, porém eu, como ser humano, avalio ela como uma posição melhor para as brancas, porque ela é igual apenas se o seu oponente fizer os melhores movimentos, enquanto para você é uma posição muito fácil e intuitiva de jogar, beleza? Então eu recomendo demais essa abertura. Se vocês
não conheciam, não sabiam algum detalhe, aprender uma coisa nova, se inscreve aí no canal. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Falou!